Charles, Rapaz, meu irmão, tudo bem? essa paz, meu pastor, o senhor está bem? Tudo bem, graças a Deus. Tô Me chegando perdoa o assim. atraso. Não tem problema, é fatalidades, acontece. É, verdade. É uma. Aquilo que Salomão disse, né? Parece que é uma realidade. É melhor ir na casa do luto do que na casa onde há festa. Por causa do quebrantamento. Porque, sim, né? A gente começa a fazer uma reflexão da nossa vida e ver que a vida realmente é um sopro. Uma hora a gente está aqui, daqui a pouco, não mais, né? E, mas é sempre um lugar, é um ambiente tenso, né? E a gente sabe que a morte faz parte da vida, mas só não sabe lidar com ela. Parece que travou aqui. Deixa eu ver. Pastor Charles, te perdi, pastor. Você está aqui ainda? Opa, saiu. Acho que caiu a internet aí, né? Deixa eu mandar de novo um convite aqui. Peraí. Pronto, voltei. Voltou. Tinha dado sumida na tela. Acho que é a internet, né? A internet deve ter dado uma. É porque tá chovendo aqui em Portugal. Aí quando chove, às vezes a conexão dá uma falhada. Mas fora isso, a internet que é ótima, 100%. Legal. Mas, pastor, falando em Portugal, eu estava dando uma estudada, dando uma lida. E diz, segundo o que eu li, a reportagem que eu li de 2021, tem aproximadamente 190 mil brasileiros imigrantes aí em Portugal hoje. E talvez esse número é bem maior, né, porque esse número está contabilizando os que têm residência, né, dentro do país. Então tem muita gente que ainda está aguardando sair a, a residência, né? Pedido de residência e tudo mais. E dentre esses muitos imigrantes brasileiros, uma grande parte de pessoas cristãs, evangélicos. E eu queria que o senhor me desse aí, o senhor que já está desde 2018, não é isso? O senhor está aí Foi isso. em Portugal. Como que o senhor analisa e vê essa, essa mudança dos brasileiros e dos evangélicos e em relação à pregação do evangelho aí em Portugal? Pastor, eu entendo assim que Deus tem um grande mover para fazer na Europa. E eu creio que esse mover está começando a partir de Portugal, né? É um reavivamento, né? A Europa foi um berço evangelístico, um berço missionário para muitas nações. E, por fim, Deus findou abençoando a nação pelo temor, por responder ao ID. Deus findou abençoando a nação. Só que os tempos de paz, o tempo de paz trouxe um esfriamento no Uhum, povo. Então, aquilo que começou muito bem, que foi a pregação do evangelho, o avivamento, ele ficou dando uma esfriada. E a Europa inteira passou por esse esfriamento. E Deus tem começado, nesse tempo, renovar a aliança com a Europa e trazer muitas pessoas para estar pregando a palavra, para dando crescimento, né? É um reavivamento da obra, né? E eu entendo isso, que tem muitas pessoas que migram para cá e boa parte delas não eram pessoas que viviam mal ou, sei lá, que tinham um motivo que não podia ficar no país. Eram boa parte de pessoas que estavam com a vida e com o ministério estável no Brasil, né? uhum. E sentiu o chamado, sentiu confirmado para essa nação e tem sido bênção nessa nação, né? Então, de Portugal sai muita gente para outras nações para pregar o evangelho. Recebemos essa semana um missionário da Inglaterra. Ele comentou, tá até no canal da igreja, na pregação. Foi de terça-feira. E ele falou que tinha posto um propósito junto com a igreja dele em Londres de 130 pessoas para Cristo. E até o mês de novembro já iam em 190 pessoas para Cristo. Uau, glória a Deus.
Aí você vê a proporção do crescimento desse avivamento que Deus tem dado aqui. E foi uma das coisas que eu vi logo quando cheguei. Deus tem algo a fazer na Europa. Deus tem um avivamento a trazer à Europa. Né? Por esse motivo que tem vindo muitos imigrantes e boa parte deles cristãos, nem todos evangélicos, mas pessoas tementes a Deus. Né? Não se Uhum. sentindo autossuficiente, mas confiando no Senhor. Né? E isso é um marco, isso é um ponto de início. E eu creio que essa nação vai ser muito abençoada com a pregação do Evangelho. O pastor desde que o pastor está aí nesses 4 anos, de 4 anos para cá, claro que a gente teve a questão da pandemia, né? Teve essa, esse problema que afetou o mundo inteiro, mas desde que o pastor chegou aí até agora, a gente finalizando o ano de 2021, o pastor já consegue sentir uma diferença em relação ao país, no sentido de talvez estar mais aberto ao evangelho, às pessoas mais receptivas aos imigrantes. O pastor percebe uma diferença ou não? Pastor, assim, a Europa em si, ela é um país velho, né? Velho em idade. Aqui, a longevidade das pessoas, ela é bem prolongada. Quer dizer, assim, não é difícil você ver uma pessoa aqui de 80, de 90 anos, de 100 anos de idade. Não é difícil. Isso se vê com muita facilidade. Isso finda provocando um desgaste, né? Então, precisamos de mão de obra, precisamos de pessoas para estar somando, né? E o evangelho é isso, meu irmão. Deus vai abrir a porta da maneira que se houver a necessidade de abrir a porta. Não existe um limite. Se é por Uhum, causa da mão de obra, que Deus traga pessoas cristãs temente, né? Para que possam não só abençoar a nação, em crescimento financeiro, na questão de mão de obra, na questão de crescimento, né? O empreendedorismo do brasileiro é muito forte aqui em Portugal. Tem muita gente contribuindo para essa nação crescer. Não só, não falo uhum, só de brasileiros, mas de muitos imigrantes. Tem muita mão de obra aqui, boa, de pessoal bem intencionado, que é o bem da nação. E o evangelho vai crescendo junto, porque onde se junta gente e onde se junta gente cristã, né, nem que seja um uhum. só, ali tem a diferença. E assim o evangelho vai crescendo, o reino vai crescendo, né? Então dá sim para perceber as portas abertas para o evangelho, tanto por uma questão de necessidade, quanto o povo também é muito amável. Temos essas questões culturais, nem tudo é Legal. igual, mas somos bem Uhum. recebidos, são bem recebidos como um povo evangélico, como um povo de Deus, somos respeitados, né? Isso é muito importante a gente ressaltar. A gente é bem respeitado aqui. Legal. Pastor, hoje eu li que entrou o decreto de estado de calamidade por conta da nova cepa, né, da variante, da Omicron. E como é que está a expectativa aí de todo mundo em relação a isso? Tá, a pessoa está tranquilo ou está tendo uma comoção assim em relação ao crescimento da Covid? Pastor, assim, o povo português é um povo muito educado nos seus limites, né? É um povo que quando se tem se sai um decreto, sai uma ordem de se resguardar, o povo realmente se resguarda. Ninguém burla, ninguém engana, ninguém, né? É claro, sempre vai ter um ou outro que é ali é a laranja podre, né? Como diz a história. Mas, no geral, o povo se cuida. Desde quando começou a pandemia até agora, o uso de máscara não foi abolido em nenhum momento. Assim, a gente não usa máscara Entendi. dentro de casa. Mas não é difícil de você ver uma pessoa no trânsito dirigindo o seu carro e de máscara. Ou quando não está de máscara, está com o vidro fechado do carro. Porque tem toda a questão Uhum. dos filtros do carro e etc. Então, não houve, como diz, um afrouxamento no cuidado. Desde o princípio da pandemia até agora, se acabou um pouco a restrição do ir e vir, né, do limite de pessoas em espaço, mas não houve aquela liberação total. Então, eu sinto Portugal um país muito seguro. Essa questão do estado de calamidade que foi anunciado, né? Todos os procedimentos que estão tendo,
é justamente para evitar que se chegue numa situação difícil, né? Entendi. É para evitar, mas não É tá mais uma prevenção, né? muito mais prevenção do que necessidade, né? É muito mais prevenção do que necessidade. Que desde o começo da pandemia, o povo aqui se resguardou mesmo, de verdade. Eu vi o povo aqui circulando sempre de máscara, em todo canto tinha álcool, em todo canto tinha máscara para quem não tinha. A questão da vacinação foi também muito forte. É claro que a gente tem que entender também que é um país muito menor, né? Muito mais fácil você Sim, vacinar 12 sim. milhões do que 220 milhões aí no Brasil, né? Então, quer dizer Verdade. assim, a proporção ela é muito. Isso facilitou um pouco, mas o povo sim é educado nessa questão do resguardo. Eu não creio que Portugal vai sofrer, né, um grande baque com essa nova variante. Que Deus vai guardar. E também nós estamos orando, né, pastor? Se eu não creio no poder da oração, Amém. né, nós Isso estamos aí. orando que Deus livre todo o começo de culto, todos os trabalhos que nós temos, nós sempre intercedemos, pedindo que o Senhor nos livre dessa praga, livre o mundo dessa praga, né? Pedimos a paz sobre a nação, porque a Bíblia já vai dizer onde colocar a ponta do pé vai ser abençoado, então profetizando, vai ser abençoado. Aqui a Amém. praga não vai chegar, a maldição não vai chegar, né? Deus vai livrar o povo dele, vai nos abençoar nessa terra. Pastor, eu queria aproveitar para te perguntar como que foi o choque cultural na sua chegada aí? Porque, apesar de ser uma mesma língua, ser, né, assim, a mesma língua entre aspas, né? Porque português de Portugal é bem diferente. Eu tenho assistido bastante a Euronews Uhum, aqui na internet, as notícias e tal da União Europeia. E até às vezes para você compreender, porque eles falam rápido, às vezes você tem que parar e voltar e ouvir de novo, mas é uma cultura completamente diferente. O que te fez sofrer mais nesse sentido do choque? Ou não teve esse choque, essa adaptação? Como é que foi isso, pastor? Assim, existe diferença, isso aí sem sombra de dúvida. Não só de linguagem, quanto de expressão, né? Se a gente que é brasileiro, se a gente vai para o sul do país ou para o nordeste do país, a gente já sente uma diferença, né? Sim, E sim. aqui também existe essa diferença. Existe diferença. Só que também existe a boa vontade, né? O bom senso de entender. Por isso que você fala, olha, fala mais devagar, né? Que onde tem dificuldade de perceber o que você está falando, né? E para eles também é o contrário. Eu conversei com um rapaz essa semana, estava negociando, pronto, estava negociando um assunto com ele, uma questão, e ele falou assim: olha, eu estou tentando ser educado, mas nem tudo que você fala eu consigo perceber, né? Então, para eles também é difícil Aham. compreender tudo em 100% que a gente fala. Então, fala assim, é a mesma língua, mas tem muita diferença. Tem A coisa que para a pastora, gente não tem pastora sentido ela nenhum. escreveu aqui, ó, que eles falam que a gente fala brasileiro. A gente não fala português. Exatamente, exato. Eu não falo que a gente fala português. Vocês falam brasileiro, né? E tem palavras que eles trocam, né? Tem palavras que, a minha opinião, pessoal, até brinco com alguns portugueses, alguns irmãos, tem palavras que eles falam errado e nós falamos certo, né? Entendi. Como eles falam piscina, piscina, eles não falam piscina, eles falam piscina, né? China, Piscina, certo. né? Eles não falam pizzaria, falam pizzaria, né? Então, Entendi. são diferenças culturais, mas dá para se entender, sim. Dá para se entender. Não o pessoal do telemarketing, quando eles ligam no telefone e vai ler alguma coisa, meu irmão, é Meu Deus. difícil. Mas, assim, são muito receptivos. Português, não sei se é pelo convívio, mas eu me sinto bem acolhido aqui. Não tem esse calor que o brasileiro tem de convidar um para casa do outro. Isso não existe aqui. Cada um, na verdade, que cuida da sua vida, né? Só em algum evento, ou em um café, ou em uma padaria, que você consegue ter um contato maior com a pessoa e estar conversando com ela, né? E por isso que entra bem o trabalho evangelístico, né? O boca a boca, o amigo Uhum. que é o amigo, né? A pessoa que indica, né? Eles são muito desconfiados a princípio, mas depois que pega confiança é um povo muito, muito bom de lidar, muito quente de lidar. Legal.
Então, mas o que que te apertou mais nessa transição, assim, no sentido emocional? O que foi que... Porque, assim, eu andei vendo muitas pessoas que vão para Portugal, muitos brasileiros, e que passam 3, 4, 6 meses e voltam, porque não se adaptam à cultura. Ou seja, existe um choque cultural, uma saudade da família, do Brasil, e aí eles não, por causa da questão emocional, né, de não ter aquela firmeza emocional, muitos deles voltam. E eu queria saber se isso aconteceu com você no sentido de se você sofreu esse baque, esse choque cultural até se adaptar ou não, para você foi tranquilo, a chegada e a adaptação. Pastor, toda mudança, ela tem desafios, todas elas. Seja para quem muda de um emprego, às vezes a pessoa passa 10 anos na mesma empresa, ou seja o emprego que for, se ele sai e vai para outro, ele se sente perdido. Quando você migra de um país para o outro, e não é um país vizinho, nós temos um oceano que nos divide, né? Uma pessoa que vai migrar, ela tem que estar emocionalmente preparada para saber que pode, de uma hora para outra, um ente querido falecer e ela não ter condição de ir ao velório. De uma pessoa estar doente, ela não ter condição. Ela tem que ter essa consciência que não é o bairro vizinho, é um oceano de Uhum, diferença. E tudo aqui é tudo muito bem preparado, né? Entre você agendar uma passagem, comprar a passagem, chegar o seu dia, chegar a sua hora, passar pelo processo. Então, não é uma aventura qualquer, né? A pessoa tem muito bem decidida nisso. No meu caso específico, eu já vinha com esse plano, né? Deus já vinha me falando acerca desse plano de me tirar do Brasil, né? E me traria para outras terras, né? A princípio, eu não achei que fosse Portugal, mas no meio da caminhada, Deus vem me trazendo a revelação, né? E aqui cheguei, mas assim, é um desafio. Como se você está acostumado ser criado com a avó, né? Como diz a história. Se é garotinho criado com a avó, não aham, emigre, não emigre, porque realmente todo mundo aqui faz sua parte, pastor. Todo mundo faz sua uhum, parte. Desde a pessoa que trabalha na limpeza, na faxina, quanto o que varre a rua, todo mundo tem a responsabilidade, entende que faz parte de um complexo, né? Faz uhum, parte. E a falta do serviço ou a falta da participação daquela pessoa no que ela foi contratada para fazer, vai fazer a diferença de uma maneira uhum, negativa. Então, todo povo aqui ele é empenhado naquilo que vai fazer, né? Então, a gente que chega para imigrar, às vezes nós temos aquele negócio de jeitinho e não é para todos, né? Boa parte dos brasileiros são muito pessoa de raça muito forte, né? Mas tem também aqueles que vêm com aquele espírito de aventura, achando que é mil flores e na verdade não é. Se você chega num país como esse e não quer fazer a sua uhum, parte, não quer assumir a sua posição, é melhor que realmente não venha, irmão. Vai servir a Deus com uhum, alegria na sua própria nação, né? Fica onde você tem o resguardo da família, onde você já conhece o ambiente. É muito melhor do que você vir se aventurar numa nação que vai te cobrar, né? Vai te cobrar a altura que cobra sim. um português, vai cobrar do imigrante a mesma coisa, né? E você tem que responder à altura. Então, Tem que ter uma firmeza emocional forte, né? E tem que vir decidido. legal. É. A irmã Érica tá mandando a paz do Senhor aqui para vocês. Amém, amém. Deus abençoe, irmã Érica. Ô, pastor, fala um pouquinho para a gente sobre a igreja em Portugal. Muita diferença, a liturgia, o clima, a atmosfera de culto, método de trabalho, ou é mais ou menos igual? É parecido, pastor. Aqui nós temos as diferenças na questão de clima, né? Por exemplo, nós temos, quando é o verão aqui,
realmente faz muito calor de fazer os seus 40 graus aí dando risada. Isso é muito comum. Ou mais, né? E às vezes não tem nenhum ventinho para dar um refrigério. Então, o verão é verão mesmo. E o inverno é inverno mesmo. Inverno mesmo. É inverno mesmo, é de fazer frio mesmo, né? E a gente tem uma questão que a gente está numa posição geográfica que vem todo o vento que vem da Rússia, que vem do norte, nesse lugar muito frio, ele vem bater aqui, pega nas montanhas, nos vales e vem parar aqui em Portugal. Então, por mais que você fale assim, tá 10 graus, aí você sai lá fora e tem aquela sensação de mais frio, né? Por Isso causa do vento. reflete diretamente no culto. Porque se você não tiver mesmo com aquele espírito de duração, aquela sede, quando você sai de Uhum. casa e pega o frio lá fora, você fala, Jesus, vou cultuar em casa, porque tá muito difícil. E no calor é a mesma coisa. Então, para a nossa igreja, existe um preparo para isso, né? As igrejas, todas elas se preparam com o ar-condicionado, tanto quente quanto frio. As igrejas são bem isoladas pela questão também acústica, né, de não deixar o som atrapalhar. Existe a questão do respeito, né? Aqui, Uhum. normalmente, quando dá 6, 6h30, você já vê o movimento de carros, pessoas circulando, né? Temos horário de pico entre 7 e 9, que é onde está mais intenso. Na parte da tarde, das 4 até as 7, também é muito intenso. Só voltando dos trabalhos para suas casas. É tanto que os nossos cultos começam às 8 horas, começam às 20 horas, né? Entendi. E antes das 10 já tá tudo acabado, 9h30 já é o limite máximo, aí a não ser num evento, numa coisa assim. Então tem essas coisas para a gente anexar, né? Se eu, tinha, Sim. eu tenho que ter respeito por aquele que vai voltar, aquele que mora mais longe, para aquele vizinho que está no prédio, como é um país pequeno, em dimensão, é muito normal você ter prédios e prédios, um atrás, um do lado do outro. Então tem que se resguardar nessa questão acústica. As igrejas costumam ter as suas portas de vidro e etc. Ou procuram um lugar um pouquinho mais afastado, não debaixo de prédios, entendeu? Então Entendi. tem esse cuidado para estar se resguardando aí e fazer bem, não mal, né? Não causar desconforto naqueles que estão ao nosso redor. Uma outra questão é que é uma pergunta, né? É uma pergunta que eu vou fazer. Existe uma escassez de igrejas aí, porque, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que eles moram no cidade acho que Guimarães, que é Guimarães, mais ao norte. mais ao norte. E eles precisam ir para uma outra cidade para cultuar, porque na cidade que eles moram não tem igreja. Uhum. E aí assim, a pergunta é se isso é por todo o país ou só em alguma região específica. Pastor, Por na exemplo, verdade, Lisboa tem uma variedade mais, vamos dizer assim, de igrejas. aham, sim. É porque, assim, as pessoas se concentram onde tem recurso para subsistência, né? E isso é normal. É tanto que no Brasil você vai ver que, eu não sei ao certo a proporção, mas São Paulo, a região de São Paulo é onde tem mais gente, né? E o Uhum, Brasil é enorme. Se espalhasse esse povo, ia ficar muito bem dimensionado. Mas, na verdade, o povo se uhum, concentra em São Paulo, porque é onde tem um recurso, onde vai se facilitar a subsistência. E aqui não é diferente, né? Nós sabemos entendi. que a pregação do evangelho ela necessita de auxílio, de recurso para ela subsistir, né? Ninguém vai ceder um templo, ou vai vender um equipamento, ou seja o que for, se não tiver um recurso para você estar bancando aquilo. Então, fiz Uhum, assim por Lisboa, a região de Sintra e cidades circunvizinhas, se concentrar mais igreja do que mais para o interior. E isso realmente é uma verdade. Eu não sei se o uhum. Guimarães não tem, né, igrejas. Eu tenho um amigo de lá, que até quando eu cheguei, eu fiquei morando em um quarto durante alguns tempos até me acertar, né? E ele era meu parceiro de quarto, estava no quarto vizinho, e ele mudou com a família para Guimarães e está lá. Mas, pelo que me consta, tem uma igreja assim que ele vai, ou mais de uma. Também não sei se é bem
Também Guimarães é o tamanho de um ovo, né, meu irmão? Não, não é tão Aham, pequenininho assim, né? aham, Às vezes tem na posição perto da casa dele, mas não tem perto da casa desse casal. uhum, Eu não posso falar porque eu não conheço, não fui em Guimarães. Mas entendi, Lisboa, assim, tem uma concentração mais de igrejas que em outros lugares. entendi. Beleza, pastor, obrigado por esse bate-papo aí, por trazer esses esclarecimentos que, pelo menos eu tinha algumas curiosidades e eu acredito sim que, como o pastor falou no início da live, não só Portugal, mas a Europa está para viver um avivamento e a volta às origens, né? A gente sabe que houve um grande esfriamento por conta do materialismo, né? Por conta do ceticismo, mas eu acredito que o Senhor está providenciando até mesmo essas migrações, Sim, com trazendo, certeza. tirando do berço, né, Uhum. do berço missionário e levando para esses países e vocês aí com certeza são fruto de oração para que o evangelho seja pregado nesse país. Uhum. Sim, com certeza. Pastor, o evangelho não existe barreira para o evangelho. Alguém pode até falar assim, ah, mas aí é mais difícil. Meu irmão, a palavra de Deus é a marreta que esmiuça a rocha, o coração de pedra. E não existe barreira para o evangelho. Não é que aqui é mais difícil, ou aí é mais fácil, em outro canto é mais fácil. Aonde a palavra de Deus entrar, vai ter o resultado. Verdade. Né? Se a Bíblia diz que ela corre o mundo inteiro, toda a terra, rodeia por ela e só volta com resultado, essa é uma palavra real para nós aqui na Europa também. É a mesma coisa. Então, se sente o chamado para a Europa, ou para seja para que lugar do mundo que seja, que sente o chamado de ir, sente que o Senhor está impulsionando para ir, irmão, vai na fé, vai na confiança, né? E Deus vai prover todas as coisas. Deus sempre vai preparar corações, quebrantar corações, a palavra vai quebrantar corações, e o evangelho vai ser pregado, tá bom? Assim, um conselho é que sempre busque se informar, fazer as coisas da maneira certa, né? Que nós somos um povo cristão, a gente não está para Uhum, dar trabalho em canto nenhum, né? Se informe verdade. direitinho. Grande parte da Europa é aberta à imigração, tem lá os seus requisitos, direito para poder você entrar no país da maneira certa, né? Sem causar desconforto, sem ter desconforto, causar desconforto. Buscando o meio certo, vai longe, dá certo, né? Deus à frente sempre vai dar certo. E o coração mais duro que seja, quando receber a palavra, vai ser quebrado, vai ser quebrantado e vai haver um milagre, que é a salvação de almas. Com certeza. A pastora Tamara aí está com a gente aqui também. Mas, pastor, eu vou encerrar a live porque aí já é 11 da noite. 11:02, 11:02, é verdade. Aí já é 11 da noite, É tá bom? isso Vou deixar mesmo. vocês descansarem aí. Deus abençoe, pastor. Obrigado, tá? Obrigado por atender o meu Amém. Conta convite. conosco, qualquer coisa pode estar perguntando. Os irmãos tiverem Amém. dúvidas, né? A gente não sabe de tudo, mas o que a gente souber, a gente pode estar contribuindo aí também para aqueles que tiverem interesse. Amém. Pastora Ellen também, Deus abençoe. Todo mundo aí, vocês aí na Terra Lusitana. Tá Um certo. abraço, pastor. Amém. Pastor Paulo, Deus abençoe. Irmã Tamara, irmão Nildo, estão aí acompanhando. Deus abençoe também a vida de vocês. Amém. Graça e paz, querido. Amém, Abraço. querida paz. Deus abençoe.